seja bem-vindo. É um prazer conversar com vocês sobre um assunto que é muito sensível, mas que é necessário conversar. E é por isso que eu me referi no início, falando sobre o prazer de conversar com vocês sobre isso, porque é uma questão de saúde pública. Nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio. E para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Kleber Ferreira. Mais uma vez, muito prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Cristina, mais uma vez, meu muito obrigado a você. Você sabe do carinho que eu tenho e a minha admiração por esse olhar tão respeitoso e tão cuidadoso que você tem com saúde mental. Então, tenho certeza que é uma honra estar aqui conversando com você sobre saúde mental. Bom, doutor, infelizmente, no último fim de semana, nós tivemos 2 casos de suicídio e idades extremas. Um jovem e uma pessoa idosa. O jovem, ele tinha recém saído da UPA ali do Batel, que fica a cerca do quê? De umas 3, 4 quadras do Parque do Lago, que foi o local escolhido para ele interromper a sua trajetória nessa vida, né? E no mesmo lago, no domingo, um senhor de 76 anos. O que está acontecendo com as pessoas? Cristina, vamos falar baseado na ciência, tá? Nós podemos pensar que é uma tragédia anunciada. Em 1996, a Universidade de Harvard fez uma previsão das doenças mais incapacitantes para 2020. Tá? E lá eles se basearam em condições econômicas, condições sociais, né, perfis de doenças que vinham começando a ter uma incidência maior e trouxeram que em 2020 a doença mais incapacitante seria depressão. 2020, Cristina. Só que eles não tinham a previsão do que ia acontecer no meio do caminho. Então você imagina, se sem a pandemia a depressão seria a doença mais incapacitante. Quando veio a pandemia, Cristina, eles trouxeram uma teoria que seriam 4 ondas. Você lembra? A primeira onda, as pessoas morriam do Covid. A segunda, as pessoas interromperiam as cirurgias, os quadros agudos. A terceira onda, interromperia os tratamentos crônicos, o diabetes, a pressão alta, não conseguiriam ir ao médico. E a quarta onda seria doença mental. Tá? Se você pensar, a Covid se resolveu. As pessoas voltaram às cirurgias, as pessoas voltaram a fazer seus tratamentos crônicos, ou seja, as 3 ondas passaram. Então, saúde mental não era a quarta onda. Saúde mental foi a primeira onda. Quando veio o Covid, veio saúde mental. E essa onda não passou, Cristina. Então, é fácil nós compreendermos que com a previsão de Harvard, mais a pandemia, realmente o sofrimento mental é a nossa realidade, como você bem claramente pontuou. Hoje é sim um problema de saúde pública, Cristina. Pois é, o senhor falou a pandemia, né? Mas a pandemia, eu acho que ela só aflorou, ela só aumentou os casos. Exatamente. Porque hoje, a nossa vida, o nosso cotidiano, eu acho que é um dos principais fatores. Né? A gente tem muita cobrança, eu digo a gente porque a gente faz parte, né, desse contexto. É muita cobrança, né, doutor? É cobrança financeira, é cobrança familiar, é cobrança profissional. No nosso caso aqui, se você escreve não tá bom, se você não escreve tá pior ainda, né? Então você fica assim, poxa, que abordagem que eu vou dar? Só que não é possível você agradar gregos e troianos, né? Então, no nosso caso, a gente decidiu em fazer o nosso papel dentro da ética profissional, dentro da técnica profissional. Mas as pessoas no cotidiano. Umas coisas importantes. Então vamos dividir um pouquinho assim, ó. Hoje nós sabemos, através de vários estudos, que de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 10 têm doença mental, que é passível de tratamento. Dessas 10, Cristina, 4 têm depressão, que é bastante. Dessas 10, 3 têm abuso do álcool, que também é bastante. Se eu somar depressão com abuso do álcool, dá 70% de risco de se matar. Quando você pega a pandemia, o que aconteceu? As pessoas foram para casa, começaram a beber mais, aumentou o alcoolismo. Questões de desemprego, questões de perdas de familiares abruptamente, aumentou a depressão. Se aumenta a depressão, aumenta o alcoolismo, aumentou o suicídio. Então é fácil de compreender esse processo. E quando você traz essa leitura, isso é uma realidade mesmo. Hoje ninguém mais pode ser bom, você tem que ser ótimo. E esse ser ótimo também abre aquela leitura, Cristina, que os jovens não estão preparados para aquilo que nós crescemos acompanhando, o que chama-se frustração. Os jovens não se permitem hoje uma frustração. Para eles, uma frustração é uma cobrança excessiva, porque eles não vivenciaram que nós passamos por inúmeras frustrações. Então, quando tem uma frustração, ou eu começo a beber mais, ou eu fico mais ansioso, e aí eu quero tomar remédio a mais. Então, é uma dinâmica que a gente consegue compreender de comportamentos. O que precisa, como você falou, as pessoas precisam entender
que é necessário elas terem essa leitura. Ó, eu sou um profissional assim, eu vou fazer isso. O que eu falo muito para os pacientes? Quando os pacientes chegam com muita ansiedade, eu digo, ó, primeiro você tem que fazer o que é o necessário. Depois fazer o que é o possível e depois o impossível. As pessoas querem começar pelo impossível e se frustram mais ainda. E querem fazer o possível e deixam de fazer o necessário. Um exemplo, eu estou com sede. O que é necessário? Que eu tome água. Ah, é possível tomar uma coca? É, mas eu quero água com gelo e limão. Isso é impossível, dependendo do contexto. Então as pessoas não aceitam tanto a água, querem já tomar coca. E esse conflito gera uma ansiedade maior. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por conta disso, por essa cobrança excessiva. Pois é, doutor, mas pegando ainda Vamos lá. como foco esses dois últimos casos, um jovem e um idoso. Tá. O que a gente precisa compreender primeiro, Cristina? A leitura de vida deles. A gente tem como mensurar mais ou menos essa caminhada dos jovens. Como é que isso acontece, tá? No Canadá, eles têm uma coisa que chama de necrópsia psicológica. Quando a pessoa comete o suicídio, uma equipe com 5 pessoas vai até na casa dessa pessoa e faz uma varredura dos últimos 6 meses de vida. Onde foi, com quem falou, o que comeu, o que disse, o que pensou, o que mudou de comportamento, o que estava tomando de remédio. É através desse comportamento que a gente consegue compreender esse suicídio. No Brasil, nós sabemos hoje que a faixa etária mais acometida é de 15 a 45 anos. 15 a 45, que são idades produtivas. Os jovens produzindo e os adultos produzindo. Quando um idoso comete suicídio, ele é um ponto fora da curva, não é o habitual. Provavelmente a gente pensa o quê? Entrou no grupo das doenças que abandonou o tratamento. Ou que não recebeu um tratamento adequado. Ou o próprio abandono, né? O próprio abandono. Então tem uma dinâmica que pode ser, descobriu um câncer e não aceitou esse câncer. A família estava com um conflito muito grande. Começou a fazer uso abusivo do álcool e aumentou o quadro depressivo. Então, são várias nuances que a gente começa a pensar, mas que não é o comum idoso cometer o suicídio. Jovem, a gente traz mais, que chama a leitura da impulsividade. Jovens não se matam porque querem, mas se matam porque tentam, por conta do processo de impulsividade que vem devido ao quê? Mudanças hormonais. Quando o jovem inicia na adolescência, esse turbilhão hormonal torna ele mais impulsivo. E aí, quando ele tem acesso a drogas, ao álcool, à maconha, isso aumenta mais ainda a impulsividade dele. Então, por isso que nós precisamos ajudar os pais a compreenderem que jovem não faz o que quer, faz o que pode. Porque eu quero começar a beber com 12 anos. Não pode beber com 12 anos. E a gente vem observando isso. Cada vez eles iniciam o uso do álcool mais precocemente. Esse álcool modula a serotonina, com o estresse do ambiente das cobranças mexe com serotonina, ele vai de uma impulsividade e acaba tentando contra a própria vida. Pois é, doutor. Ainda pegando o caso do jovem. Tá. Ele foi até a UPA. Vamos lá. Saiu da UPA, Tá. porque não deve ter tido a resposta para o problema que ele estava tendo no momento. Saiu, a dor dele devia ser tamanha, porque, inclusive, quando a gente posta uma matéria, sempre gera um fórum de debates embaixo. Né, que a proposta de vocês é isso. Sim, nós somos transparentes e vamos abrir uma... Justamente. E um amigo, né, que você disse amigo dele, falou que ele tinha procurado conversar, os dois conversar nos últimos dias e que a vítima teria dito que não sabia mais a quem procurar, não sabia a quem pedir ajuda. Perfeito. E esse jovem escreveu, inclusive, o seguinte: nós que sofremos dessa doença, possivelmente ansiedade e depressão, não temos a quem recorrer. Tudo bem, foi até a UPA. Precisa ter capacitação ou eu vou além, a necessidade de se criar uma UPA, urgência e emergência psiquiátrica? Seria o sonho. Vamos tornar a realidade, vamos cobrar as autoridades. Vamos falar baseado na ciência, tá? O que os estudos mostram, Cristina? 40% das pessoas que tentaram contra a própria vida, nas últimas 2 semanas passam por um clínico geral. 2 semanas antes deles se matarem, eles passaram por um clínico geral. Aí você fala, Kleber, mas foi omissão do médico? Eu penso que não. Não é. Os médicos têm uma sobrecarga muito grande e num processo de poder identificar e ter tempo para conversar com o jovem, às vezes passa desapercebido realmente, mas a realidade mostra isso. E aí, que eu acho da tua nobreza, quando você traz claramente no início da nossa conversa, é um problema de saúde pública. Esse é o contexto, Cristina. O estudo melhor conduzido, hoje eu vou estar lá na Câmara de Vereadores, compartilhando com os vereadores, a convite do nosso presidente, o vereador Pedro Moraes. O melhor estudo foi conduzido na Universidade de Colômbia. O que eles fizeram? Eles pesquisaram 20 mil artigos. Para ler um artigo de 12, 15 folhas, imagina 20 mil artigos. Nossa. Foram 2 anos e meio de pesquisa.
Nesses 20 mil artigos, o primeiro, o mais importante para reduzir suicídio comprovado com a ciência, chama-se capacitação dos médicos da atenção primária, porque lá é a porta de entrada. E quando se fala de atenção primária, também se fala da urgência. Por quê? Os médicos precisam, e não é só os médicos, China, tem um ponto aí. Eu preciso preparar a atenção primária desde a recepcionista, o pessoal da limpeza, porque às vezes a senhora da limpeza é uma mãe muito afetiva. E quando ela vê uma jovem, ela pensa assim, mas essa jovem tão bonita, tem tudo na vida, tá aqui tentando, tomou remédio a mais para se matar, eu vou lá falar para ela não fazer mais isso. Para essa jovem, isso pode ser um empurrão para o precipício. E ela não fez porque queria fazer, ela fez por uma falta de preparo. Então, quando você prepara a equipe para ter um protocolo, uma padronização de fala, você consegue reduzir suicídio. Por quê? Porque você inclui o acolhimento. É, eu queria falar, acho que no momento de crise o acolhimento deve ser essencial. Porque, né? mas eu vou estar julgando a pessoa. Quem mais se julga é quem está nesse processo de sofrimento, Cristina. E uma leitura das pessoas assim, mas Kleber, mas se eu chegar para alguém que está pensando em se matar e falar para ele, você está pensando em se matar, eu não estou induzindo a pessoa a se matar? Um estudo muito bem conduzido pela Universidade dos Estados Unidos, de Nova York, mostra claramente isso. Falar sobre suicídio não aumenta suicídio. Não falar pode trazer como um descaso. Às vezes o médico até pensa em perguntar para o paciente, mas ele fala assim, mas minha aula de psiquiatria não foi tão boa na faculdade. Vai que eu falo e ele sai daqui e se joga no lago. Talvez o jovem estava esperando isso, que o médico perguntasse para ele, você está pensando em tirar a tua própria vida? Ele ia falar assim, tô. Fala, nossa, pelo menos um médico que me entendeu. Então, esse é o processo de você ter uma capacitação e preparar a atenção básica e também a atenção especializada, no caso das UPAs, para dar essa abordagem de acolhimento. Quando os jovens falam assim, mas nós não sabemos para quem recorrer, a gente precisa conversar com esses jovens. O que é o recorrer para você? O que você gostaria? E o que eu posso te oferecer? Porque às vezes o jovem está com tanta informação também que a gente não sabe nem o que eles querem. Quando você está ansioso, o que você gostaria? Eu gostaria de ter um local tranquilo. Perfeito. Quando eu estou ansioso, eu queria uma psicóloga conversar comigo 2 horas. Não vai ser possível ter uma psicóloga 2 horas, mas um local tranquilo a gente pode ter que uma psicóloga converse meia hora. A gente ir ajustando e aí entra a tua leitura de ter uma rede. Aí entra a tua leitura e fala assim, Kleber, mas se a gente tivesse um pronto atendimento psiquiátrico, né? Com certeza seria importante, mas se eu tenho unidades básicas de saúde preparadas para abordagem, eu não preciso ter uma unidade da psiquiatria. Porque a pessoa já foi resolvendo durante o dia. Os que ficaram para de noite, aí sim vai lá para a UPA. Então, eu acho que esse é o contexto, Cristina. E essa é uma bandeira que eu levanto junto com você há quanto tempo, né? De ter capacitação para atenção básica. Porque eu lembro, um colega seu, eu vou citar o nome dele aqui, o Dr. Sérgio, na pandemia, numa noite que eu fui fazer uma matéria na UPA Batel, ele estava de plantão. E ele me chamou no corredor e falou, Cristina, você está vendo aquele senhor lá? Fazia uma semana que ele estava contido na UPA, que não é um lugar adequado, mas o senhor estava em crise, ele falou, então a gente tem que improvisar, tem que deixar aqui, fazer um tratamento até que ele melhore para poder liberar para a família. Quer dizer, então é um assunto, é uma necessidade que se arrasta há anos. Inclusive o senhor fez um projeto voluntário de ir nas escolas. Por que acabou esse projeto? Então, Cristina, assim, você sabe, eu devo tudo agora para o Fábio, acho que o que eu sou hoje como pessoa e como profissional devo aqui é meu quintal de casa, né? Então, eu quis fazer esse projeto para justamente, por quê? Tem um estudo que mostra, eu participei desse braço do estudo lá em Pato Branco. Quando você quer falar sobre suicídio, prevenção de suicídio nas escolas, você não precisa capacitar professor. Você prepara alguns alunos, que é aquele aluno que se dá bem com todo mundo. Esse aluno que se dá bem com todo mundo chama-se anjo da guarda, que é o líder. Esse identifica aquele que está sofrendo, ele consegue chegar e perguntar, e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Você não está bem? Então eu vou te levar para se tratar. E a gente preparou lá em Pato Branco, deu muito certo. A gente preparou esses jovens e eu comecei a trazer para cá. Tá? O que acabou acontecendo? Esses jovens iam até a UPA. E o que acabava acontecendo na UPA? Não recebiam a quantidade da abordagem. Então fica um tratamento incompleto. Aí você levanta um problema e você não consegue trazer a solução. E aí que eu fiz das 33 escolas, foram 22 escolas, e aí começou a pandemia. Daí a gente interrompeu, mas eu gostaria, sim, penso sim em voltar, porque eu acho que essa é meu propósito de vida, minha missão aqui na Terra, é isso, prevenção do suicídio. Então, poder levar para os jovens, para que eles, mas eu preciso ter essa rede. Eu sei que esse jovem vai ter condições de abordar o colega, suporte, né? E ele vai levar para onde? Quando ele fala isso assim, então, a gente precisa ter isso. E não é muita coisa, Cristina. Se fosse assim, uma coisa assim, onerosa, uma estrutura imensa, não é isso. Não é isso, são coisas simples. Quando você fala dessa questão do paciente agitado, e aí eu admiro muito os colegas também das urgências, que eles tiram leite de pedra, Cristina, porque é tudo chegando, é um esfaqueado, sim, é um psicótico, é uma gestante de trabalho de parto, é outra que não tem nada, é uma tentativa de suicídio. Então você imagina, a cabeça desse profissional.
Saiu um estudo muito interessante também, que mostrou a média de aumento de depressão foi em torno de 20% da população geral. Em profissionais da saúde, não médicos, profissionais gerais da saúde, 35%. O quanto eles estão mais depressivos, o quanto eles estão mais ansiosos, o quanto eles não estão dormindo. E aí começa a ter um abuso de medicações também dos profissionais da área de saúde, para poder dormir. Que eles não conseguem desligar, então você vê o sofrimento que eles trazem. E entra um outro ponto também, né, Cristina? E é importante que se posicione, tá? Eu hoje sou vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou membro da Comissão Nacional de Emergência Psiquiátrica da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós somos totalmente contrários à abertura de hospital psiquiátrico. E ponto, não é nem vírgula, é ponto. É um depósito, né? O hospital psiquiátrico não é uma conversa da gente. E que às vezes querem colocar para nós isso. Ah, porque vocês querem abrir o hospital psiquiátrico, querem fechar o hospital psiquiátrico. Nós não queremos isso. Mas nós gostaríamos que houvesse um olhar para que os hospitais gerais tivessem unidades de psiquiatria. A lei permite isso, até 10% do número de leitos. Então, se o Hospital São Vicente tem 100 leitos, poderia ter até 10 leitos de psiquiatria. Resolveria muita coisa, Cristina, muita coisa. Pois é, nós temos aí uma promessa, né, da Secretaria de Estado de Saúde, do governador, né, Ratinho Júnior, que 10 leitos seriam abertos Resolveria. aqui no Hospital Regional. Mas aí eu lhe questiono uma coisa, porque o Hospital Regional, ele obedece uma central de leitos. Então, vem pessoas de outros municípios conforme, né, essa central. Aí, no caso, por exemplo, desse jovem, para onde que ele ia? Então, mas ele não seria atendido aqui no hospital. Então, eu defendo dentro, né, do meu entendimento, que não é especializado, mas eu percebo assim a necessidade de uma UPA. Seria o ideal. Mas destinada a acolher esse tipo de a gente também poderia ter o seguinte, então em vez de ter 10 aqui, vamos fazer 6 em cada hospital, 6 no regional, 6 no São Vicente e 6 no Santa Teresa. Aí o regional fica só para paciente dependente químico, já se dá uma filtrada. O São Vicente, né? O São Vicente fica para emergência psiquiátrica. O paciente com tentativa de suicídio fica só no São Vicente. E o Santa Teresa fica só para criança. Você já dá uma boa filtrada. Você consegue diminuir esse fluxo grande e facilita. Né? Mas teria essas opções, porque algumas pessoas falam assim, não é importante. Então, quer dizer que unidade de pós-cirurgia cardíaca também não é importante. Por que tem que ter unidade de cirurgia cardíaca e não pode ter de psiquiatria? Psiquiatria mata muito mais que cirurgia cardíaca, muito mais. O senhor falou 2 pontos, o senhor trouxe aqui 2 pontos que eu gostaria de comentar. Um deles foi a questão que a gente tem que falar. Tem que falar. De responsabilidade isso a ciência diz, social. A ciência diz. A gente tem que falar sobre o suicídio sabendo como. Eu digo isso porque, mais uma vez, me reportando aqui aos comentários que surgem embaixo das matérias e que são muito bem-vindos, porque é a opinião dos nossos leitores, a interação com os nossos internautas. Mas nessa matéria, em específico, houve 2 comentários que eu até ia buscar o nome e acabou não dando tempo, de que cada vez que a gente faz uma matéria, desperta um gatilho sempre como se fosse uma indução, como se a gente encorajasse outra pessoa a cometer o mesmo ato. Isso procede ou não? Então vamos lá. Primeira coisa, como falar com uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida? Você que está em casa agora. Kleber, eu tenho um familiar que eu sei que ele está pensando em se matar. Como é que eu chego para conversar com ele? Bem simples. Você vai chegar, vai olhar no olho dele. Se você tem possibilidade, põe a mão no braço dele e diz assim, como que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar, Cristina? É a frase que mais traz acolhimento, não traz nenhum julgamento. E você está se colocando no lugar da pessoa. E a pessoa vai entender assim, ele entende meu sofrimento. Só essa frase, a pessoa já vai começar a chorar. Pega pela mão e leva para atendimento. Nós tivemos uma conversa, Cristina, acho que foi 3 anos atrás, e a Rede Sul participou, justamente por isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria, nós queremos uma cartilha direcionada à imprensa, de como divulgar. Vocês têm que divulgar. Isso é muito claro. Não diz assim, não vou divulgar. Não pode omitir um problema. Se vocês não falam, nós não estaríamos tendo essa conversa hoje. Se vocês não falam, não estariam indo na Câmara de Vereadores hoje. Então, essa sim é a função de vocês. O que vocês não podem, e nenhuma empresa, se vocês não fazem, é o quê? É enaltecer. Sim. É glamorizar. O fulano era muito bem visto pela sociedade, todo mundo gostava dele, mas ele tentou... Aí, o que eu tô fazendo? Daí, aquele que tá na fala assim, nossa, eu queria sair lá na Rede Sul. Como é que eu vou sair na Rede Sul? Vou fazer o mesmo. Agora, quando eu coloco lá, Kleber, uma situação trágica, mais um caso, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa é a diferença da imprensa sensacionalista, da imprensa que realmente está querendo fazer alguma coisa diferente pela sua comunidade. Então, tem sim que falar. Mas é como vocês falam. E vocês pegaram bem o jeito. E aí, as pessoas que quiserem também, a cartilha está com vocês. Só pedir, compartilhamos a cartilha também, que explica claramente de que forma se divulga um atentado contra a própria vida. Inclusive, a própria
Federação dos Jornalistas, Também? né? Também nos é isso aí. orienta, né? É isso Que a aí. gente tem que falar justamente com isso aí. base nessa cartilha. Outro ponto, doutor, o que fazer que eu acho que até é uma pergunta meio estranha, porque eu sei que se o senhor soubesse, o senhor já teria feito, que as tentativas não são poucas, né? Mas para que as autoridades, é uma questão de saúde pública, a gente falou. Saúde pública, quem compete? A administração municipal. Cristina, O que fazer para que acordem? E o senhor me falava anteriormente que existe verba para isso no governo federal. Tem sim, hoje Quer dizer, existe. falta projeto e falta, principalmente, vontade política. Você falou uma palavra que eu acho que é a mais bonita de todas. Não é nem vontade. Você falou assim, ó, Kleber, o que às vezes eu penso é que falta ação. Eu acho que é isso, Cristina, é ação. Então, hoje, o que você fez? Você teve uma ação de trazer uma situação de saúde pública, a Câmara de Vereadores está trazendo uma ação de falar assim, ó, vamos conversar sobre isso, vamos pensar alguma coisa juntos, e pode ser que nessa sessão, poder público, imprensa e comunidade vindo juntos, aí sim, nós vamos ter uma efetividade. Mas precisa muito do poder público, Cristina, isso sem dúvida, sem dúvida. Precisa ter uma vontade de querer lidar com esse assunto. Doutor, acho que tem uma rede de proteção, de combate à violência contra a mulher que funciona muito bem, até onde eu sei. Fantástica. Eu acredito que deveria ter uma rede nesse sentido. E eu quero citar como um exemplo, hoje terça-feira, eu estava no julgamento do autor do feminicídio contra uma cabeleireira, não lembro o nome dela agora, acho que era Elizabeth Pires, em que a juíza, vou citar o nome dela aqui, Érica Luísa Dias Taborda Pinto. Ela teve uma empatia com uma das testemunhas, que era justamente a filha da vítima, que deu um depoimento muito emocionado e falando sobre a transformação na vida dela depois que a mãe se foi, já que ela morava com a mãe, né? E a juíza perguntou se ela tinha tido atendimento psicológico, psiquiátrico. Ela falou que só pela Secretaria da Mulher, só durante a semana ali do fato, né? E a juíza perguntou se ela tinha interesse em continuar o tratamento, e é óbvio que ela disse que sim. Então foi a primeira vez de todos os júris que eu acompanho em que uma juíza se preocupa com a saúde mental de uma testemunha. Então, aí me ocorreu essa rede de atendimento. Perfeito. Né? Essa pessoa seria encaminhada para aqui, que seria encaminhada ali, enfim, e resultaria no tratamento. Então, Veja. a necessidade de se criar essa rede de enfrentamento. E é quando você traz a ciência, né, Cristina? Vamos pegar um exemplo prático, a ansiedade, tá? As pessoas podem pensar assim, não, mas a pessoa tem que ir lá no postinho, ser tratada da ansiedade, tomar remédio? Não. Vários estudos mostram, Cristina, com muita segurança, que ansiedade leve, yoga, meditação, atividade física, mindfulness, natação. Então, aquele jovem ansioso, eu não preciso levar ele lá para o posto para tomar remédio. Se eu tenho uma rede, avaliou, encaminha para uma terapia alternativa, que tem evidência científica. Então, não é assim, eu vou encaminhar esse jovem para fazer acupuntura não vai ajudar ele na ansiedade dele? Vai ter estudos mostrando que a acupuntura também pode contribuir. Então, você vê o quanto a ciência dá segurança, mas precisa ter o quê? Uma ação. Então, nem tudo precisa passar pelo médico e muito menos tu tem que usar remédio. E se eu consigo fazer esse trabalho de prevenção, vamos fazer alguma coisa lá com as escolas, traz educação, traz a cultura junto. Né? Quanta coisa a gente não pode fazer? Cura, literalmente. Ele consegue canalizar para as artes o sofrimento dele. E olha a nobreza disso, Cristina. Tanto que tem um dilema entre a gente. Se o Van Gogh tivesse sido medicado, será que ele teria produzido tudo que ele produziu? A gente teria que medicar, mas é um conflito para nós. É um conflito. Eu já aconteceu situações de paciente meu, eu falei assim, eu não estou mais conseguindo compor como eu estava compondo. Eu falo assim, cara, vamos pensar juntos. O que você acha que a gente pode chegar a um denominador comum? Eu não posso deixar você sem medicação, que você vai tentar se matar. Mas também eu estou vendo que esse excesso de medicação também não está te fazendo bem. Vamos administrar. Então a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade. Então quando eu monto uma rede, eu vou entender o contexto de cada caso, Cristina. Porque senão o que acaba acontecendo? Acaba virando o que eu vejo, com todo respeito. Nós temos um negócio chamado CAPS, um local chamado CAPS. Para mim, é o hospital do novo século. Hospital psiquiátrico do novo século. Porque ninguém quer ir pro CAPS. Aí eu não vou lá só tem louco. Sim. Agora se eu faço um CAPS itinerante, cada semana a equipe vai atender num posto. Olha que bacana. Simples. Aí eu vou lá no posto. No posto ninguém vai saber que eu estou tomando antidepressivo. Gente, cada vez, quanto
o senhor fala mais, eu piro, eu fico Não, doida. mas Porque são, eu simples, vejo assim, as pessoas simples. estão sofrendo, as pessoas estão tirando a vida, as pessoas estão passando fome, que também é um agravante. Ah, As pessoas estão sofrendo tanto, e quando se tem medidas alternativas simples, funciona. que com baixo custo pro governo, quer dizer, Aí entra a ação, como você falou. Essa que deve ter ação. justamente porque sai mais barato pro governo. Cristina, para as pessoas entenderem. Quando uma pessoa comete o suicídio, 6 pessoas ao redor são afetadas diretamente. O núcleo familiar mais próximo, Sim. tá? Mas até 60 são afetadas indiretamente. Quando é um adolescente, 6 até 90 indiretamente. Sim, Então, tem se eu evito os um amigos, a suicídio, os escola. amigos só da escola são 45, os amigos do final de semana, do lazer, de outras fases da vida, os primos lá de longe. Se eu evito um suicídio, Cristina, eu estou evitando 60 que não adoeçam. E eu estou evitando que uma família entre no contexto de uma família sobrevivente ao suicídio. Eu queria falar quando você falou da juíza. Você imagina o olhar que essa juíza teve tão afetivo com essa jovem que perde a mãe, mas e aquela mãe que perde um filho por suicídio também? Nossa, pior. O quanto essa mãe se dilacera e qual acompanhamento que ela tem? Talvez uma primeira conversa na primeira semana, na segunda, e depois ela também tem dificuldade de ir. Ela também se perde. E esse primeiro ano, Cristina, é um ano devastador. Porque é esse ano que traz o primeiro Natal sem o filho, o primeiro dia do aniversário sem o filho. Então, é uma dinâmica de sofrimento que a gente precisa acolher essa mulher, acolher essa família. E como é que a gente pode acolher? Com isso aí, com inclusão. Inclusão. Trabalho voluntário, participar de... Então, o que eu sempre vejo, Cristina, nos meus andejos pelo mundo, eu estive em vários lugares do mundo vendo sobre suicídio, nenhuma é de custo alto, Cristina. Não é custo alto. Não, mais baixo do que o governo ter que aposentar, ter que fazer alguma coisa. Como eu te falei, o Sri Lanka diminuiu 60%. O Sri Lanka fez o quê? Proibiu a venda de pesticidas para jovens, porque lá era com que eles aumentavam o suicídio. Copenhague reduziu. Você imagina um país, Cristina, que fica 6 meses do ano debaixo da neve e 6 meses com sol. 6 meses. Então, o que eles fizeram? Criaram um sistema de vida lá chamado Riga. A Riga era o seguinte: eles se reuniam, as pessoas, para conversar sem celular, e um preocupado com a outra, e tomando um chá. Eu falei, mas peraí, tomando chá, reunindo, conversando, é uma roda de mate. Sim. Se eu faço E de é lá para terapia. eles, chama Riga. E é uma terapia. E eles divulgaram para o mundo que eles reduziram o suicídio por conta da roda de mate. E nós temos aqui. Então, se eu tenho a roda... Por quê? O que a roda de mate traz, Cristina? Traz o acolhimento e traz o pertencimento, que é aí que entra a religiosidade. Eu mostro a religiosidade como fator de proteção também, não que vá substituir o tratamento, mas o acolhimento, o pertencimento. Não, se eu pertenço àquela comunidade, putz, eu não fui. Aí entra o WhatsApp. Alguém vai ligar para ele. Fulano, você não veio sábado, domingo? Nós estamos sentindo a tua falta. Ele falou, nossa, sou importante para alguém. Por que eu vou me matar, então? Você consegue entender como são medidas simples, Cristina, que dá para se caminhar e ter excelentes resultados. Então, não é chegar para um gestor e falar assim, não, gestor, tem que construir isso, tem que contratar, tem que gastar. Ele fala, cara, não tem dinheiro. Eu falo, não, o que você tem hoje? Você está disposto a ter uma ação resolutiva? Então, a gente pode pensar juntos e construir alguma coisa. E hoje, a Associação Paranense de Psiquiatria contribui, a Associação Brasileira de Psiquiatria contribui, Cristina. Então, tem tudo que facilita para a gente poder vencer esse inimigo invisível. Senão, vai aumentar, Cristina. Por incrível que pareça, vai aumentar. Vamos comprar. Continuamos na briga junto, né, Vamos, doutor? tamo Então, junto. hoje o senhor vai fazer, então, uma intervenção Vou na dar Câmara 5 dos horas. Vereadores. Eu espero a sensibilidade da nossa Câmara, né? Porque esse é um assunto de saúde pública, gente. É saúde pública. Compete a quem? A administração municipal. Sim, contexto, né, Cristina? Enfim. O contexto como um todo. E por tudo que o senhor está nos trazendo aqui, para mim, é uma questão de vontade política. Sim. Que leve à ação. Vamos complementar assim, né? Doutor, nós teríamos, assim, muita coisa para falar, porque é um leque, né? Nós temos aí a automutilação, principalmente em crianças. Jogos tecnológicos agora que vem. Jovens. Também aí. Mas esse é um assunto para uma outra conversa. Vamos fazer uma série de debates sobre isso, né? Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre isso. E estamos abertos, né? Mais uma vez, Cristina, meu muito obrigado. Você sabe o quanto eu admiro você
por não sempre estar à frente das situações. Tem um problema, eu quero usar minha ferramenta de comunicação, eu quero ajudar as pessoas, então acho que isso é muito nobre da tua parte, né? Por isso que quando você me liga, eu falo assim, para quem não sabe, nós somos vizinhos, né? Somos Eu digo, vizinhos. vizinha, já suba aí, vizinha, né? Por conta disso, porque eu sei que é bom estar com você e eu sei que você realmente cuida da nossa comunidade. Então, meus parabéns a você, meu muito obrigado. Essa família Rede Sul de Notícias aqui é muito agradável estar aqui. Que Deus te abençoe. Obrigada, Tudo de obrigada bom. mesmo. E é uma questão de responsabilidade social. Se a gente é comunicador e não poder, né, falar sobre as coisas que afetam a sociedade, se a gente ter toda essa ferramenta e não dar voz a quem não é ouvido, nós estamos aqui para quê? Para nada, né? Então a nossa linha editorial caminha por Muito esse obrigado. trajeto. Obrigada a você que nos acompanhou mais uma vez e continue ligado no seu portal www.redesuddenoticias.com.br. Agradeço a Nana, né, Nana Felchak, que está aqui nos ajudando nessa transmissão.